Amém, glória a Deus. Que saudade que eu estava de vocês, meu. Falei com a Lídia que a gente estava fora lá em Ilhabela e o próximo, a Enel, não deixou a gente vir, mas parece que tem um tempão que eu não vejo vocês. Não gosto não, mas que bom que estamos aqui, glória a Deus por isso. Muito feliz mesmo de estarmos de volta na casa do Pai, aleluia, amém. Vamos orar um pouco. Amado Senhor, nós te louvamos mais uma vez, engrandecemos o teu nome e agradecemos, Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está presente, o Seu Santo Espírito está agindo desde o início desse culto. E essa é e sempre será a grande razão de estarmos aqui, porque queremos ouvir a Sua voz, ouvir a Sua palavra, a palavra essa que nos transforma, a palavra essa que nos levanta, a palavra essa que nos coloca nos trilhos da nossa vida. Por isso, reina nesta manhã aqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito de Deus haja com grande liberdade, tocando os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Tem uma pergunta aí, vamos ver qual que é. Que é algo que intriga muito, muito mesmo. E a gente precisa entender, afinal, o que aconteceu. Todos nós temos que entender bem aí o que aconteceu aí nessa situação, porque vocês vão ver que aos olhos naturais fica até difícil de entender o que rolou aqui. Começa assim, Mateus 26, 34, 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Presta bem atenção nessa declaração do nosso querido Pedro. O Pedro ousado, o Pedro corajoso, o Pedro sanguíneo, o Pedro hemorrágico. Ele dá essa declaração. Um pouquinho mais de contexto. Quando aconteceu isso e tudo mais, Jesus tendo uma conversa com seus discípulos na última ceia, e já predizendo que ele iria ser morto e tudo mais. Então Jesus diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui. 34. Não, um pouquinho para trás. Mas Pedro, então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. 3 anos juntos, caminhando, fazendo milagre, transformando a vida deles, e Jesus mesmo disse: vocês vão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ele faz uma menção a Zacarias aqui. Zacarias é quem fez essa declaração. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E o Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus falou: cara, não vai rolar. Você não só vai me abandonar, como você vai me negar. E aí Pedro responde desta maneira: ainda que tenha que morrer, eu não vou te negar. Andando um pouquinho mais, 26, 69, 69, 70, a gente vai ver essa situação aqui. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele presta bem atenção nisso, uma criada, provavelmente menor de idade, uma menina. Ou seja, não era uma pessoa de influência, não era uma autoridade, não, uma criada. Estava sentado fora no pátio, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. E ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. A mesma pessoa que disse que morreria por ele, agora diz que não conheço. E para uma criada, esse dado é de suma importância, porque muitas vezes a gente tem vergonha de declarar aquilo que nós cremos, dependendo para quem. Você fala: nossa, não sei como é que essa pessoa vai receber isso, então eu fico quieto, eu fico na minha, tal.
Uma pessoa mais simples, você fala no que você acredita, nas suas crenças, tudo mais. Ele não teve coragem nem diante de uma criada poder defender a Cristo. Então eu preciso entender o que aconteceu. Você diz que morre, diz que não nega, não abandona, e pouquinho depois ele nega. Mas a história segue. Só que não mais em Mateus, mas em Atos. Em Atos 2 nós vamos ver isto aqui. Pedro, porém, o mesmo Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. O cara estava com medo de uma criada. Ele agora está diante de 3, 4, 5 mil pessoas de todos os níveis, fariseus, tudo. E ele se põe em pé. E do versículo 14 ao 21 ele faz um discurso memorável, corajoso, ousado. É uma outra pessoa. Então a gente Deus me fala, e o final disso, no 41, a própria palavra diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. A quantidade de gente que estava ouvindo a Pedro. O Pedro que negou, o Pedro que abandonou, o Pedro que... Só que passou um pouquinho de tempo, esse é o Pedro agora. E a pergunta que eu fiz então, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque a gente precisa disso. A gente precisa desse poder. E a bem da verdade nós sabemos o que aconteceu. Atos 1:8 diz isso muito claramente. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi isso que aconteceu. Esse poder que existe no Espírito Santo. E nós precisamos dele. Porque nós temos fraquezas de todo tipo. E eu falo nós. Eu estou nesse time. Nós temos fraquezas espirituais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas físicas, nós temos todo tipo de fraqueza. A tua fraqueza pode não ser a mesma minha, mas a minha não é a sua, e assim vai, mas nós temos fraquezas. E como superar isso? Só através do poder do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Pedro, nós vimos aqui agora. Os textos são claríssimos. Não te nego, dou minha vida, morro por ti e tal. E passa, ele tem medo de uma criada. Aí passa de novo, após o Pentecostes, ele consegue ser usado pelo Espírito para converter 3.000 almas. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos muito desse poder. Um outro exemplo também de alguém que tinha esse poder e teve uma reação que nós jamais conseguiríamos ter na situação no qual ele estava vivendo, é Estevão. Foi o primeiro mártir. Mas ele estando... Por que ele ajoelha e vê a glória do Senhor, vê até Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Esse é Estevão, não fez mal a ninguém, era um homem de Deus, e mesmo assim foi apedrejado. Eu não sei imaginar o que é uma morte por apedrejamento. Eu acho que deve ser uma das piores possíveis. Porque o nível de sofrimento sei lá, é mais fácil um tiro, uma facada, que é rápido. Agora, pedra, uma atrás da outra, é difícil. Para mim é difícil imaginar o que é isso, morrer por apedrejamento. E esse cara morre dessa maneira. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. O cara ainda está de boa, meu. Recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos,
clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Eu acho linda a palavra que diz, e tendo dito isso, presta atenção, a palavra não diz que ele morreu. Ele adormeceu aonde? Nos braços do Pai. Ele já subiu já nanando, meu. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Então, há momentos na sua vida que são momentos difíceis. Suportar afrontas, suportar ameaças, suportar tantas coisas que às vezes a gente tem que suportar. Só pelo poder do Espírito Santo, porque do contrário você quer revidar, você quer devolver na mesma moeda, você se irrita. Até comentei com a Lídia, é impressionante como a humanidade está caminhando para um descontrole emocional total, né? Vocês talvez já tenham visto, às vezes surge nessas mídias sociais, eu vi uma que é um absurdo, um monte de carro parado aqui, que é trânsito, e aqui acho que era o acostamento. Então o carro de fato estava errado andando pelo acostamento. Nisso tem um cara de bike ali no acostamento assim. Aí o carro vem, se sou eu de bike, bicho, eu puxo a bike e falo: vai filho, você está errado, mas é um carro gigante. O cara do carro tenta desviar da bike para passar, mas a bike faz o quê? Põe a propósito para impedir. Um louco sempre encontra um pior que ele. O cara simplesmente passou por cima da bike e foi embora. Quer dizer, o que ganhou? O que ganhou? Agora, como evitar esse tipo de coisa? Peguei um exemplo bem pueril, banal, mas é pelo Espírito. Você para e fala: que relevância tem isso? Não, isso não vai afetar no meu caminho desse dia. Eu quero ter um dia abençoado. Vai filho, Deus te abençoe. Porque esse aqui está sendo apedrejado, esse cara se ajoelha e fala: Deus, estou em paz. Estou em paz, Senhor. Não imputa esse erro sobre eles, e sobe direto para os braços do Pai. Esse é o Espírito Santo. Então, antes de nós entrarmos um pouco mais adiante de o que é ser cheio, de que maneira podemos ser cheios e quais são as consequências de ser cheio, eu quero falar um pouquinho dele, porque eu com tristeza voltei a ver algo que a gente via lá no nosso começo. Peço perdão até porque li o livro dele na época. Quem não lesse era banido quase. Que era o Bom Dia Espírito Santo, você deve ter lido também. Mas agora está voltando, um cara acho que do Rio Grande do Sul, sei lá de onde é que é o cara, enfileira assim, as pessoas vêm como se fosse aqui, só que ele fica no alto, então elas ficam enfileiradas aqui. Aí ele vem todo bacanão, cabelão, lenço aqui, sapatinho sem meia. Bom, eu estou também hoje, desculpa. E aí ele vem e tal, e olha, aí pega um lencinho e joga aí, pá, cai para trás. Pega o paletó, pá, cai para trás. Eu não estou negando o poder do Espírito Santo de Deus, não é isso. Deus pode dar manifestações do nível que Ele quiser. Mas eu tenho uma certa resistência a isso. Eu confesso que tenho, porque a sensação que dá para os desavisados é que o Espírito Santo então é uma energia. É um raio de luz que algumas pessoas têm, e pode jogar assim no Marcelinho, assim, ó, pá, olha o efeito que deu. Marcelinho, quase, ele só não caiu porque ia ficar chato, mas ele já ficou tentado a dar uma derrubada. Eu percebi, ele já queria cair para o lado, porque para trás não deu, ele queria cair para o lado. Então você começa a falar: mas afinal, o que é isso? Quem tem? E como é que funciona? Bom, então vamos lá, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Como tal, é uma pessoa. É uma pessoa. E a gente vê isso muito claro nos textos que diz que, e da mesma maneira, Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda. Quem ajuda? Uma pessoa ajuda. Uma pessoa ajuda.
as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Ainda por cima usando além de ser uma pessoa, um brother, meu. Intercede por você e por mim. É isso que ele faz. E aí Efésios 4:30 traz uma recomendação a todos nós também, que só se aplica não a um paletó, não a um lenço ungido, nada disso, só se aplica a uma pessoa, quando diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Você só entristece uma pessoa. E como é que eu entristeço uma pessoa? Quando eu ajo mal com ela. Como é que eu entristeço a Lídia, por exemplo? Se eu sou grosso com ela, se eu proferir palavras grossas com ela, se eu tiver tratá-la mal, eu vou entristecer. O Espírito Santo é a mesma coisa, porque se ele habita em nós, e a palavra de Deus diz que ele habita em nós, como é que eu entristeço ele? Quando eu nego a existência dele com raiva, com descontrole, com tudo que é contrário ao que ele me deu, porque ele dá dons para nós. João 14:26 também diz que ele ensina, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, se estamos aqui, se estamos tendo esse culto, é porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo falou comigo essa semana sobre esse tema, o Espírito Santo confirmou ontem à noite, porque já falei isso e é uma verdade, são, sei lá, nome eu ainda sou mais ou menos, mas data, pensa num cara ruim de data, sou eu. Não, eu ficava bobo assim com meu pai, que às vezes eu falava assim, ô pai, mas afinal, quando é que vocês compraram a primeira geladeira? Ah, a primeira geladeira foi uma Frigidaire, eu comprei 28 de julho de 1932. Falei, pai, não tem como lembrar um negócio desse, mas o homem lembrava, meu. Eu não lembro de nada. Mas, então, estou falando isso porque eu não lembro exatamente quando eu comecei a pregar. Eu sei que foi antes de ser consagrado pastor, mas você que sabe um pouco mais, quanto tempo será que tem isso? 17 anos, talvez 18, sei lá. Bom, não importa, é um bom tempo, mas todas as vezes eu começo a minha pregação de joelhos, porque eu sei que eu dependo do Espírito Santo de Deus. Depende, primeiro que ele confirme aquilo que eu estou sentindo, porque às vezes pode ser algo que eu queira falar por algum motivo e Deus tem outro plano. Então eu começo por aí, Deus, confirma, é isso mesmo que o Senhor quer falar à igreja? Bom, então agora me ajuda, me capacita, me dê graça, me dê unção, me dê amor, me dê lógica, me dê objetividade, me dê tudo, porque olha, eu não sei se vocês têm essa noção, mas para mim não tem nada que se compara à responsabilidade de estar aqui à frente. Nada. Vocês saem de casa, cara. Vocês abriram mão de outras coisas. E vocês têm um desejo, como eu também teria, se estivesse sentado aí, de ouvir algo da parte de Deus. Essa é a razão que vocês estão aqui. Essa é a razão. Inclusive hoje, teve ontem, teve hoje cedo, hoje à tarde vai ter um pastor Ed Léo, né? É o nome dele. De onde que ele é mesmo? Indonésia. Ontem a gente não pudemos ir. Hoje nós vamos tentar estar lá. Para quê? Para ser alimentado. Para ouvir. Então eu, quando venho a um culto, eu tenho mais tempo de banco do que de púlpito, é evidente, né? Porque foram muitos anos no banco. Eu venho com expectativa para a casa de Deus. E eu sei que vocês vêm também. Então, para mim, isso é a maior responsabilidade que eu tenho. De tentar ser, e peço, tentar ser usado por Deus. Porque eu sei que por mim mesmo não vai dar, não vai rolar. Então, como é que funciona isso? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que ensina, é Ele que faz. Ele agora, então, é uma pessoa, ele tem vontade própria, como eu ponho aqui, ele dispensa os dons. 1 Coríntios fala isso. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quem quer. Ele quer. Porque esses caras aí do paletó, eles acham que eles
tem o controle. Sabe o que é? Já vou dar uma frase para você entender. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É ser controlado por Ele. A gente acha que é a gente que controla. Não, hoje eu vou curar. Hoje eu vou curar. Hoje eu vou jogar uns 10 no chão. Não, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. Gravem isso. Então, e Ele dá, eu sei que dá dons de conhecimento, cura, discernimento, mestre, ensino, evangelismo, profecia, milagres, fé. De novo, ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser cheio de Deus, dos atributos de Deus. Gravem isso. Eu não estou dizendo, mas você está ignorando todos. Não estou ignorando. Isso vem junto. Isso vem junto. Uma vez eu ouvi também de um pastor que eu admiro, o pastor lá da igreja de Alphaville, Batista Memorial de Alphaville, pastor Sidney. Foi uma coisa que eu concordo plenamente e vejo como exemplo Jesus. Sabe o que é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus? Se relaciona bem. Isso é fantástico. Porque não faz o menor sentido eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus e não me dou com metade da igreja. Ou sou um fofoqueiro, ou sou um maldizente. Não, mas o cara é cheio, hein? Já viu a oração dele? Poderosa. Não. Jesus se relacionava bem. Nós vamos ver passagem que fala isso. Então já vai gravando. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. E quando você é cheio de Deus, como você não vai se relacionar bem com as pessoas? É claro que você vai. É claro que você vai, porque os 2 mandamentos principais são que amar a Deus e amar o próximo. Acaba aí a história. Então como é que eu amo a Deus e amo o próximo e não me relaciono bem com eles? Não faz sentido. E aí você vem para mim, não, mas você já viu a oração? Você já viu o bababá, o treme-treme? Não faço questão nem de ver. Desculpa, simples assim. Seguindo, e claro, talvez a maior, né? A maior atuação do Espírito Santo de Deus que está em João, a gente sabe disso. E veio para quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uau, só Ele, meu. Eu relutei 5 anos. Se você relutou 1 ano, 2, 1 mês ou 2 tal, eu relutei 5 anos para me entregar ao Senhor. Durante 5 anos um grande amigo falava de Jesus para mim, eu falava, beleza, nossa, deve ser muito legal esse negócio, hein? Mas hoje não dá, viu? Porque ele me convidava para ir para uma célula. Era hoje, puxa, desculpa, achei que era outro dia e tal. E assim ia. Uma desculpa aqui, uma desculpa lá. Ele era gentil, Deus o usava com uma certa graça em tudo, não era tão chato, às vezes era, mas era pouco. Só uma vez que aí eu fiquei bem bravo, porque eu, na época eu morava nos Estados Unidos a trabalho, e esse cara, ele teve uma viagem aos Estados Unidos, e ele falou, ô João, então, eu vou estar lá em Nova York, você não pode dar um pulo lá para tomar um café comigo? E na época, né, falei, claro, tá bom, peguei avião, fui até lá, louco para ver o cara, sentamos para tomar café, e o cara veio me falar de Jesus. Não, coisa nenhuma, porque eu não queria ouvir coisa nenhuma daquele dia de Jesus. Vocês acreditam nisso? E hoje estou aqui, né? Mas fiquei bravo com o cara, mas disfarcei, né? Afinal de contas, o cara foi lá, papapá e tal. Até que um dia, este aqui, este aqui, surgiu e falou, João, até hoje você negou, até hoje você não se interessou, mas a partir de hoje, a tua história é outra. E fez um reboliço na minha vida, aí eu liguei para esse meu amigo. Então, cara, tudo bem. Aquela reunião que você falava que tinha lá na sua casa, algumas vezes você me convidou, quando é que era mesmo? Aí ele falou, é hoje. Falei, estou lá.
E nunca mais saímos. Nunca mais saímos. Eu e Lídia éramos os únicos membros dessa célula e nós não éramos crentes ainda. Então a gente ia na célula de quarta e missa de domingo. Célula de quarta e missa de domingo. E ficamos assim um tempo. Que não estou criticando ninguém, por favor. Só estou relatando um fato, só isso. Aí um dia eu falei para Lídia, desculpa, mas não está batendo o discurso que eu escuto na quarta para o discurso que eu escuto no domingo. Essa aqui religiosa falou, você nem pensa, hein? Você nem pensa em mudar, hein? A célula tudo bem, mas não vou sair da igreja, não. Ah, mas eu acho que eu vou lá ver como é que esses loucos são. Fui sozinho lá no Morumbi. E aí Deus foi fazendo a obra e 23 anos já estão aí passados e só Ele mesmo. Mas por quê? Porque Ele me convenceu. Ele me convenceu que eu precisava mudar. Ele me convenceu que eu era um pecador, porque eu me achava o cara. Eu? Me converter do quê? Você está louco? Porque eu já falei isso, a minha irmã mais nova já era convertida e ela falava assim, eu oro muito para você se converter, eu já queria bater nela. Falei, converter? Que converter? Você está doida? Converter do quê, meu? Sou um cara bacana, pai de família, esposo bacana, converter. Já não gosto nem desse termo. E se um dia eu for isso que você está falando, não vou dizer que eu me converti. Vou usar um outro verbo. É mole esses negócios. Mas aí o Espírito Santo vem. Para quê? Para que o homem se arrependa e crê em Jesus. É preciso que se conscientize que é um pecador, que nasceu em pecado. Para que se conscientize da verdade espiritual. Gostei do texto que a Lídia falou. Ela fala em discernimento espiritual, né? Que a gente receba nesse dia um discernimento espiritual. E por aí vai. Mas que mais que esta pessoa faz? Vamos lá que tem bastante coisa ainda. Quer soltar aí? Só Ele para nos consolar. Só Ele, porque Ele diz aí, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Porque há momentos que, por mais que você tenha alguém ao seu lado para te consolar, e eu sou grato pela vida da Lídia que está sempre comigo nos momentos difíceis, sem dúvida que ela é uma ajudadora que eu não sei nem explicar, mas ainda assim há momentos que você precisa de um outro tipo de consolo, e esse outro tipo de consolo é só do Espírito Santo de Deus. Há momentos que você precisa de um amor que você não tem. Sabe quando você não tem um amor e você está precisando de ter, para não responder de tal maneira, de não permitir que o ódio avance? Então é Ele próprio, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos por Ele também. João 16:13 diz isso. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo de Deus, outro dia eu ouvi isso e é verdade. O ministério dele é como se fosse um holofote. Ele não brilha para si mesmo, ele foca Jesus. Tudo o que ele faz é para enaltecer Jesus. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. O que mais que ele faz? Ele ensina, isso nós já falamos também. E por fim, ele intercede, também já falamos, e enche-nos de poder. Só Ele. Você acha que é fácil perdoar alguém? Não é. Vamos ser honestos, quem já teve dificuldade para perdoar? Quero ver. Pô, metade da igreja, metade não. É difícil. É difícil. Porque entra um sentido de justiça. Você fala, isso não é justo. Você sabe o que a pessoa fez, João? Você sabe como eu fui tratada? Você sabe a decepção que eu sofri? Você sabe a traição que eu passei? E você vem com esse papo que tem que perdoar? Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque por nós não perdoamos. Portanto, que o Deus de esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder. Esse poder nós vamos sair de hoje aqui com ele.
este poder nós vamos sair daqui com Ele, e vamos sair daqui libertos também, porque só Ele nos liberta. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Tem coisa mais maravilhosa do que você perdoar e ser liberto daquele sentimento de mágoa, daquele sentimento de tristeza, de abandono, de tudo de que é ruim. Não, é isso. Agora, chegamos onde eu queria. Demorou um pouquinho, mas chegamos. Paulo é usado muito na carta aos Efésios. A carta toda é maravilhosa, mas capítulo 5, ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Algumas palavras dizem no qual há desgraça, no qual há tristeza, no qual há opróbrio, e por aí vai. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se a gente gravar um pouquinho desse texto de hoje, as nossas vidas serão transformadas, não tenho dúvida disso. O que ele está falando aí é da necessidade de você e eu nos enchermos do Espírito Santo. Porque, como eu acabei de falar, se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós nos encheremos de poder, de ensino, de liberdade, de tudo aquilo que Ele faz por nós. E você e eu precisamos. Mas aí ele diz que tem um passo antes, porque ele não diz enchei-vos do Espírito Santo e deixar e não se embriagueis. Não, ele começa: e não vos embriagueis com vinho. Aí você pode estar pensando: pô, esse pastor é um mala, vem dizer que não posso beber. Não, não é isso. Não é isso. Até porque aqui está falando de controle. Controle. Quando nós nos embriagamos, porque embriagar é diferente de você tomar uma taça de vinho, ou seja lá o que for. Certo? Acho que ninguém tem dúvida disso aqui. Agora, quando nós nos embriagamos, quem tem o controle? O álcool. É por isso que muitas vezes você fala coisa que você não deveria, ou não imaginava que falaria, depois não lembra, ou faz coisas. A maioria dos acidentes de trânsito ocorre por causa disso. A maioria dos assassinatos ocorre muitas vezes por causa disso. Ou seja, é o controle que está sendo exercido. E aqui você também tem total liberdade de trocar o vinho por outra coisa, sabia? Pode ser o sexo, pode ser o dinheiro, pode ser a raiva, pode ser a amargura, pode ser qualquer coisa que exerça controle sobre você. Então, para nós nos enchermos do Espírito Santo, primeiro eu tenho que abrir mão disso, me livrar disso, seja álcool, seja droga, seja raiva, seja o que for. Se qualquer uma dessas coisas exerce controle sobre a minha vida, eu preciso, primeiro passo, para lá. Feito isso, aí eu posso e devo me encher do Espírito Santo de Deus. Mas sem livrar de algo que está exercendo controle sobre a minha vida, muita coisa pode ser. Ele usou a embriaguez, mas essa embriaguez pode ser de descaso, de dureza de coração, de falta de... Nossa, vai embora. Cada um tem algo que às vezes exerce um certo controle, até mesmo medo desesperado, ansiedade, insegurança, seja o que for. Vamos nos livrar disso, porque aí é a desgraça, aí é a tristeza, e vamos nos encher do Espírito Santo. Agora o ponto é: João, como é que eu me encho do Espírito Santo? Boa pergunta. Não é recebendo o paletó do cara lá, nem o lenço. Seria bom se fosse, né? Fácil. Uma lençada ou uma paletazada resolvia a tua vida e a minha, mas não é. Sabe aonde a gente acha a resposta para isso?
Colossenses a gente acha a resposta para isso. O próprio Paulo fala isso. Habite ricamente em vós, o quê? A palavra. A palavra de Deus. Não poderia ser diferente. O Espírito não poderia nos conduzir para outra coisa que não seja o quê? A palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do poder do Espírito Santo? É aqui. É aqui. Junto com uma outra coisa que a gente vê lá em Atos 1, que é um pouquinho antes da chegada de Pentecostes. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Mas Atos 1 fala o quê? Que eles estavam reunidos. De que maneira? Deixa eu ver aqui. Estávamos reunidos em oração. Duas coisas eu e você precisamos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus: a palavra e oração. Ore desejando: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, Senhor. Eu quero ser cheio desse poder, Pai. Não, e é um poder interior, não é um poder que vai chamar atenção, não, é um poder interno que Ele vai te conceder, que poderá sim ter manifestações. Claro, Deus pode o que Ele quiser. Eu não nego, eu não nego isso. Quem imagina que vou negar? Mas vai além, foi o que eu falei. Eu não posso, Deus não vai me dar um dom de cura, se no fundo eu não amo. Eu não amo, mas eu curo. Não, tem uma coisa errada. Deus não opera assim. Deus opera de acordo com a palavra. O agir do Espírito Santo de Deus também será de acordo com a palavra. Ele vai agir de acordo com a palavra. Outro dia eu vi uma história assim, que a pessoa chega para o pastor e fala: então, pastor, o senhor sabe que eu estou louco para casar, né? E eu tenho sentido que o Espírito Santo está agindo. Inclusive colocou um rapaz tão lindo na igreja, tão bonzinho, trabalhador, sei que é uma pessoa séria. O pastor: puxa, que bacana, irmão. Não, e o Espírito Santo está nisso, viu, pastor? Eu falei: que legal, tá tudo ótimo. Não, mas tem um probleminha, pastor. Ele falou: qual é? Ele é casado. Mas o Espírito Santo, que Espírito Santo é esse, Marcelo? Não, está aqui, ó. Ele vai... Então, não... como ele age? Por aqui. Como ele vem? Por aqui. E oração. E oração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos. Parece o mesmo texto. Se eu voltar lá em Efésios, vocês vão ver, parece o mesmo texto. Salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Eu vou voltar. Salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, quem é cheio do Espírito Santo? Cheio de Deus. Quando eu falei que se relaciona bem, por que eu falei isso? Porque é o que está escrito aqui agora. É o que está escrito aqui agora. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando como entre vós. Isso é o quê? É como eu me relaciono com cada um de vocês. É isso. É falando entre nós. Ou seja, quando que um desigrejado vai ser cheio do Espírito Santo de Deus? Nunca. Presta atenção. Nunca. Porque como ele age entre nós. Então é a maneira como eu trato cada um de vocês, a maneira como eu trato a Lídia lá em casa, a maneira como eu trato os funcionários lá da empresa, entre nós. Isso é se relacionar bem. Faz sentido agora? Do porquê que ser cheio do Espírito Santo é quem se relaciona bem? Eu pus de uma maneira simples, mas o texto está aqui, ó.
Aí, então, é no nosso relacionamento horizontal, aqui. Só isso? Não, porque aí ele diz, louvando a Deus com salmos e hínicos e cantos. Aí ele sobe, ele fala, ó, você se deu bem aqui, João? Por que você se deu bem aqui? Porque você se dá bem comigo. Então, salmos e hinos e cânticos espirituais. Que mais? Com gratidão. Com gratidão. Aí eu fui para o outro. Sempre cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Gratidão sem o Espírito Santo, nunca. Nunca. A gente vai reclamar, a gente vai murmurar, a gente vai dizer o que está faltando. Agora, você ser grato por tudo, só pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira. Não há outra maneira. E aí ele vem, sempre dando graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Então, primeiro ele fala que eu preciso me relacionar bem com vocês. Aí ele fala que eu preciso ter como consequência, aqui nós estamos falando das consequências de eu ser cheio do Espírito Santo. Eu me dou bem contigo, eu me dou bem com Deus e eu tenho um coração grato. Simples assim. E para finalizar, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe quem é cheio do Espírito Santo de Deus? O humilde. A arrogância não bate. A arrogância não faz parte daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Só o humilde, o quebrantado. A arrogância não. O Espírito Santo fala, opa, aí eu não entro. Sabe por quê? Ele ficou triste de ver que eu que professo algo, que eu que declaro algo, deixo ter um coração arrogante, soberbo. Ele tira o pé. Até porque se a gente fosse continuar vendo Efésios 5, o próprio Efésios, ele vai dizer sobre deveres conjugais, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Sem o Espírito Santo? Nunca. Nunca. Não é mesmo? Só com o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar sobre deveres de pais com filhos. De que jeito? Só pelo Espírito Santo. Não tem outra forma. A paciência que às vezes a gente tem que ter com ele só pelo Espírito, não é mesmo, Tainá? Só pelo Espírito, é verdade. Não é tarefa simples, não é nenhuma delas. Se relacionar bem com a esposa, com o esposo, com filhos, com tudo isso, você e eu precisamos do poder que há o Espírito Santo de Deus. É tremendo esse texto, um texto curto, que ele diz, João, se livra disso que está exercendo controle sobre sua vida. Seja o que for, álcool, pornografia, ódio, amargura, coração que não perdoa, se livra disso. Se você se livrar disso, João, o Espírito Santo vem e vai te encher. Mas vai te encher como? Pela palavra e pela oração. Você ora e você medita na palavra. Você lê a palavra e ora. Esse Espírito Santo vem sobre você. E uma vez que ele vem sobre você, você vai ver as consequências disso, João. E quais são as primeiras? O teu relacionamento vai ser outro. O teu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus irmãos da igreja, vai ser outro, João. O que mais que vai acontecer? Você vai ser um coração grato por tudo. E você vai ser humilde, João. Ah, eu quero, eu preciso. Eu quero, eu preciso. E isso é para fechar. E eu quero ter um momento de oração com todos vocês. Mas só para ver na prática. Um exemplo rapidinho que me chamou a atenção. Está lá em Atos 3. Ou seja, o Espírito Santo já tinha vindo. Todos os apóstolos estavam cheios dele, transbordando nele. Pedro já havia feito o discurso que havia feito, tinha atraído 3.000 almas, e aí daqui a pouco você vai ver Atos 3:1, dizendo assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eles estavam lotados do Espírito Santo e estavam querendo o quê? De novo ir ao templo para orar. Então não é porque você se encheu que você agora eu vou dar um tempo, tirar férias. Não, a gente vê Pedro e João de novo indo orar. E é interessante também, só um apêndicezinho, Pedro e João são personalidades absolutamente distintas. A gente sabe da história, Pedro é aquele que metia o pé, que reclamava, que cortava a orelha, que dizia que não ia abandonar nunca. João ficava na dele, né? João tá suave, pá.
Sabe quando duas personalidades bem distintas podem andar juntas? Quando o propósito é o mesmo. Quando o propósito é o mesmo. Então, se você tem um propósito igual com a sua esposa, se você tem um propósito igual com um irmão da igreja, com outro pastor, então não é a diferença de personalidade que nos afasta, é não ter o mesmo propósito. Pedro e João tinham o mesmo propósito, por isso estavam indo ao templo. Quando chega no templo, ali diz: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir o quê? Esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que dessem o quê? Uma esmola. Ele não pede cura. Ou seja, tá bom desse jeito, mas me dá uma esmola. E Pedro e João fitando os olhos dele. Você sabe quando eu e você olhamos de fato no rosto de alguém? Só se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque senão eu pego e jogo assim para a janela. Assim. Ah, você está precisando disso aqui? Então o momento em que você para e olha, e aí ao olhar você vê que algo não está bem, é o Espírito Santo que está fazendo isso em você. Só Ele. E aí, quando ele olha, o cara espera receber alguma coisa. E aí Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tremendo aqui, né? Se fosse parar aqui, eu diria que tinha sido tipo o quê? O paletó. É, vocês acham que o Pedro e João não tinham paletó? Vai ver que tinha também, ó. É assim? Não é não? Sabe por quê? Quando o Espírito Santo está em você, tomando pela mão. Isso é o agir do Espírito Santo de Deus. Não é o paletó. Não é jogar o lenço, é declarar a palavra. Aquilo que eu tenho eu dou, mas amigo, vem. Até porque para quem ficou muito tempo de coxo, leva um tempo para firmar os tornozelos, as pernas, os joelhos. Só o Espírito Santo para fazer isso. E tomando pela mão, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aí sim, ele se salta, põe em pé, porque há um tempo que eu vou falar para o meu querido Marcelo: cara, você já ficou bom, né? Você já ficou bom. Pois agora, se encontrar um coxo, faça a mesma coisa que você recebeu. Faça a mesma coisa que você recebeu. Amém? Esse é o poder que nós todos precisamos. Poder de parar. Porque a religiosidade, muitas vezes, nessa pequena situação aqui dos dois indo ao templo, poderiam falar: não, estão nos esperando. Tem culto, tem que pregar, vamos embora. Ô Pedro, você vai parar agora? Só não é hora de parar. Os dois param. E os dois olham no rostinho. E são usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Pode subir um pouquinho o louvor agora? Eu queria propor algo que faz tempo que a gente não faz, mas se você é assim como eu, deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus e do poder que há através dele, fique em pé. Na liberdade, hein? Na liberdade. Porque se você ficou em pé, o que eu vou propor é que você encontre alguém que esteja em pé também. Porque como nós falamos, o enchimento do poder do Espírito Santo vem pela palavra e pela oração. Então, ache alguém para orar com você por uma semana. Essa semana inteirinha, nós vamos ter parceiro de oração específico para que sejamos cheios
cheios do Espírito Santo de Deus. Não vale pegar esposa, namorada, não. Pega alguém que às vezes você não sabe nem o nome, aproveita e fala, eu sou Pedro, qual é o seu nome? Pá. E se fala, vou orar por ti esta semana todinha. Vamos estabelecer as duplas ou triplas. Se ficar alguém sem, eu estou dentro também. Então sai, acha alguém que quer orar, e vocês dois já fazem uma oração, e será uma semana de oração. Uma semana de oração. Se sobrar alguém sem, eu estou aí. Coisa linda que é isso, sério. Uma semana, hein? De hoje até domingo que vem. Amém. Se tem um treco que eu amo é ver crente junto assim, crente orando, crente declarando. Glória, ó, uma semana, hein? Não é só hoje não, de hoje a domingo, e nós vamos ver resultado nisso, viu, João? Aleluia, vamos louvar o Senhor, Ele merece.